Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão no livro de Gênesis. Hoje vamos refletir sobre o segundo dia, Gênesis 1, de 6 a 8. Sou Oséias, professor aqui no THI e o idealizador deste projeto. Vamos àquilo que propusemos. Gênesis 1, de 6 a 8. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Expansão ou firmamento, ou separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Águas em estado líquido e águas em estado gasoso. Aquelas sobre a face da terra, e estas suspensas nos ares. Esta separação tornou possível o aparecimento da expansão de cima, ou seja, do firmamento. A esta expansão Deus chamou céus. Devemos, porém, notar que os céus foram criados no princípio, juntamente com a terra, conforme o verso 1, Gênesis 1. No princípio criou Deus céus e terra. Assim, o que se deu agora foi o seu aparecimento, e não a sua criação. O problema, como compreendemos pelo estudo das ciências físicas, era mais ou menos o seguinte. Como já notamos, a matéria estava, a princípio, em estado gasoso, e foi pouco a pouco se solidificando no nosso planeta. À medida que ia esfriando a crosta da Terra, os vapores que estavam no espaço, como resultado do enorme calor desprendido do planeta, foram se condensando pouco a pouco e caindo sobre a terra em forma de água, de modo a haver água embaixo e água em cima, como descrito nos versos 6 e 7. Vamos relembrar as imagens do primeiro dia. Lembrando que passaremos por essas imagens de forma célere, pois já foi tratado no tópico do primeiro dia. Eis a Terra como conhecemos hoje, com seus continentes, suas divisões, terras, mares, oceanos. Todavia, essa imagem que nós temos hoje, no início, nesse momento que nós estamos analisando, era bem diferente. Era uma única peça, não havia essas divisões que nós estamos contemplando aqui, os continentes. Isso vai ocorrer, de acordo com os estudiosos, porque houve um cataclisma. E a Bíblia vai descrever um cataclisma que proporcionou essa divisão, ou seja, o dilúvio. Quando Deus cria, no princípio criou Deus céus e terra, Deus cria os átomos, as moléculas. Ele vai criar a matéria, para depois ele pegar a matéria e dar forma. Essa é a imagem que, se fosse possível voltar ao tempo, no momento do ato criativo de Deus, essa seria a visão que as pessoas teriam do planeta, que nós chamamos planeta azul, planeta água, planeta terra. Esta seria a forma naquele momento, no ápice da criação, no haja de Deus, no criar de Deus. E se por fora ele está assim, parecendo o Sol, por dentro está efervescendo. Ou seja, é como se fosse uma panela de pressão
interna. Então, há águas, observamos que a Bíblia vai dizer que havia águas sobre a face do abismo. Havia água, somente água. Por que água? Porque quando Deus cria, o ambiente não está propício para receber vida. Aí o Espírito de Deus vai atuando nessa criação, nesse caos, diferente do que vão dizer que entre os versos 1 e 2 é a queda de Lúcifer, nós vamos ver o Espírito de Deus agindo na criação original. Não são duas criações, não é Deus não cria uma vez, depois restaura. Deus cria e vai estar tudo, quando Deus diz, haja isso, vai estar tudo bagunçado. Aí Deus vai pegando, colocando do seu dedinho, colocando tudo no seu devido lugar. O Espírito Santo vai agindo, o núcleo da Terra tem um eixo, está em constante rotação. Para que essa rotação? Essa rotação é para criar um campo magnético no nosso planeta, e esse campo magnético vai repelir asteroides, o que nós vamos chamar depois de asteroides, e mesmo assim nós vamos contribuir, dando nossa contribuição para uma catástrofe mundial, vamos poluir tanto o ambiente onde nós estamos, o solo, quanto o espaço com os satélites. Ou seja, vamos dar grande contribuição para o caos. Mas voltando aqui à nossa análise, então a Terra está efervescendo como uma panela. E só há água e não se vê o firmamento, porque a água está cobrindo tudo. Por que a água está cobrindo tudo? Para, inclusive, começar a manter o núcleo da Terra e toda a atmosfera terrestre no seu nível, em um padrão habitável, em uma temperatura possível para receber vida. Então, enquanto isso, aqui dentro na Terra, tudo aquecido, nós temos erupções vulcânicas. A Terra vai estar produzindo suas erupções, seus vulcões, e claro, esses vulcões vão transmitir o quê? Fumaças altamente tóxicas. E estas fumaças aqui, ó, essas fumaças é que vão cobrir a luz do Sol, a luz das estrelas. Não será possível ver luz, mas a luz, o Sol, os astros já existem, motivo pelo qual Deus vai dizer que apareça, ou seja, haja luz. O verbo é haver. Fique atento aos verbos que aparecem em Gênesis. Criar, formar e haja, do verbo haver. Criar, formar, haver. Formou Deus. Deus não criou, formou Deus o pó da terra. O que Deus criou? A terra, o solo, a matéria. E depois da matéria-prima criada, Deus passa a manipular, a formar tudo com o que ele já havia criado. Então, esses gases tóxicos começam com o agir do Espírito Santo, que a terra era sem forma e vazia, ou seja, imprópria para receber vida, imprópria para habitação. Então o Espírito de Deus começa a refrigerar, a trabalhar, a colocar ordem nesse caos. Então, com o agir do Espírito de Deus, do verso 2 em diante, a terra vai se tornando habitável, apto para receber vida, tanto terrestre, quanto aquática, quanto aérea. Então chegamos aqui ao ambiente propício. Agora temos água na sua temperatura ambiente, própria para receber vida, e o núcleo da Terra continua aquecida, motivo pelo qual existe mais água do que terra, para manter essa temperatura do núcleo terrestre. As águas suspensas no espaço não permitia que o céu fosse visto. Que águas são essas? A Terra está muito quente, está em ebulição. Então a água está efervescendo. A água vai subir, e vai ter um vapor d'água na parte de cima, na atmosfera. Então, água embaixo, água em cima.
E essa água de cima é ela que vai proporcionar uma longevidade de 900 anos, 100 anos, 300 anos, 500 anos, que veremos logo mais no avançar do nosso estudo, ou seja, através de Adão, Eva e sua geração. Essa decadência de uma longevidade ocorrerá após o dilúvio. E nós vamos estar contemplando tanto essa longevidade quanto a degradação, essa redução de algo tão longevo, aos poucos, tudo isso no seu tempo certo, no dia certo. Um imenso oceano cobria toda a terra, e um espesso nevoeiro, dificilmente deixando transparecer a luz do sol, toldava a atmosfera em cima. É certo que a Terra esteve imersa por espaço de tempo ignorado, visto que em qualquer parte se encontram vestígios de vida marinha. Com isso, combina o texto sagrado, como se vê nos versos 9 e 10 do capítulo 1 de Gênesis. Tal foi, pois, o trabalho deste dia, insignificante à primeira vista, mas consideravelmente grande em si mesmo. O caos do verso 2 tinha sido fundamentalmente modificado pelo aparecimento da luz e pela separação entre águas e águas. Beleza e ordem começam a invadir este cenário em que vivemos. Há progresso e beleza nesta singela narrativa. A linguagem de Moisés, e chamou Deus a expansão, céus, ou seja, o firmamento, céus, não nos deve confundir. E muito menos é caso de atribuir-lhe ignorância por confundir expansão com céus. Chamamos a abóboda celeste céus, quando sabemos que os céus estão muito além e são muito diferentes do azul do firmamento. Portanto, a palavra céus, usada daqui em diante, não deve atrapalhar-nos. Ela é empregada como sinônimo de expansão ou firmamento. O que Deus criou neste segundo dia nem foi o céu, nem o firmamento, mas o espaço, ou, como bem diz o texto, a expansão entre o firmamento e a terra. O lugar onde correm as nuvens carregadas de água, onde voam os pássaros e, claro, onde voarão os aviões e os drones. A mesma linguagem usada para o primeiro dia é usada aqui. Foi a tarde e a manhã, o dia segundo. De quanto tempo foi este dia? Não sabemos. Tanto aqueles que afirmam que foi um dia de 24 horas, como aqueles que afirmam que foram eras. São apenas teorias, são apenas especulações, porque o texto bíblico não dá respaldo a nenhuma delas. Porque o que está em jogo aqui ainda é Deus, somente Deus, tão somente Deus. O ser humano ainda não existe, então não há como estar comparando isso. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se considerarmos os diversos processos porque passam o hidrogênio e o oxigênio para se transformar em água e vice-versa, vemos que grande foi o espaço de tempo. Isso se o ser humano estivesse envolvido. Ou seja, para o ser humano houve um grande espaço de tempo. Todavia, o ser humano ainda não está aqui. Ele vai aparecer lá no verso 26. Tomada por este dia, talvez menor do que o primeiro, mas grande, todavia. Agora, vamos começar a
moldar o nosso entendimento para uma compreensão correta das Escrituras. O THI tem um grupo no Telegram e naquele grupo os participantes são orientados, conduzidos a ter uma forma adequada de se ler a Bíblia, colocando os textos bíblicos na sua sequência em que Deus revelou, e com isso nós temos na interpretação a coerência e a coesão. Agora imagine que o livro em análise, o nosso Gênesis, seja como um quebra-cabeça. O livro inteiro de Gênesis é o quebra-cabeça perfeito. Cada capítulo é uma peça do quebra-cabeça. Cada capítulo. O que nós temos feito com a peça inteira? Nós estamos analisando cada peça do quebra-cabeça como sendo o quebra-cabeça inteiro. Cuidado! Capítulos e versículos não foram concebidos pelo nosso Deus. Nosso Deus deu a revelação completa e, para facilitar o estudo em público, foram divididos o livro em capítulos, e se não bastasse os capítulos e a divisão dos capítulos não segue uma sequência exata, não houve o respeito da ideia central, ou seja, onde essa ideia começa, essa ideia termina. Então foram fragmentados, dividido o livro em capítulos de forma aleatória. E essa forma aleatória tem gerado muito, mas muita complicação na interpretação das Escrituras. E o pior, se não bastasse pegar um livro completo de saudações e fique com Deus, ou seja, do início ao fim, se não bastasse dividir, houve uma subdivisão. Pegaram os capítulos que fizeram a divisão meia boca e subdividiram esse capítulo e criaram versículos. Então observe que, com o passar do tempo, o que nós temos feito? Temos tirado uma peça do todo, uma peça do quebra-cabeça, e temos criado o chamado caixinha de promessa, temos criado mananciais no deserto, temos criado reflexões diárias antes de sair de casa. Tem algum problema fazer isso? Não. Desde que você, que está fazendo isso, traga à sua memória que essa peça do quebra-cabeça, ela está inserida no depois do que veio antes. Okay? Nós temos algo antes daquele versículo, e temos algo depois daquele versículo, e temos o contexto em que ele está inserido. Se você trouxer isso à sua memória, não tem nenhum problema você ter uma caixinha de promessa, ter sua reflexão chamada Manancial no Deserto, qualquer outro nome que dê, a sua reflexão diária, desde que você pegue esta peça, o versículo que você está refletindo, inclua ele no antes, no depois e no contexto em que ele aparece. Porque a revelação do nosso Deus foi dada desta forma, íntegra, completa. Não tire um capítulo do seu contexto e menos ainda um versículo. Ou seja, se alguém tirar um versículo bíblico, e essa peça inteira ela é um capítulo, mas nós, insatisfeitos com o capítulo, nós dividimos o capítulo em diversos fragmentos chamados versículos. E isso daqui tem gerado muitas complicações na nossa mente. Por quê? Olha o todo. Isso é Gênesis. Imagine que aqui seja o capítulo 1 e aqui o último capítulo. Do 1 ao 50. Então, tudo que é dito entre o 1 e o 50, se você tiver no 50, tudo que foi dito aqui tem
a sua bagagem no que foi dito anteriormente. Se você está no capítulo 1, tudo o que foi dito no capítulo 1 fará sentido no que virá depois. Motivo pelo qual, se alguém passar para você um versículo do texto bíblico, pegue esse versículo como se fosse uma peça de um quebra-cabeça e coloque no lugar. Veja o que foi dito antes, o que foi dito durante e o que foi dito depois. Ou seja, cada capítulo, bem como cada versículo, deve obrigatoriamente ser lido, relido dentro do seu contexto. É a falta desse entendimento, de colocar os versículos e os capítulos inseridos no seu contexto, que vai ter várias divisões nas comunidades religiosas. Aí você vai ter a igreja A, a igreja B, a igreja C, você vai ter um povo que se considera remanescente, você vai se achar que você é o suprassumo da inteligência bíblica. E por quê? Porque você está analisando um versículo bíblico ou um capítulo bíblico fora do seu contexto. E isso você vai acabar tendo uma ideia errada, uma concepção equivocada do todo. Lembre-se que a Bíblia inteira, o cânon inteiro, do jeito que nós temos hoje, ela demorou mais ou menos 1.400 anos para estar formada, do jeito que você tem em suas mãos hoje. Então, 1.400 anos para termos algo que nós chamamos de Bíblia Sagrada, o cânon do Antigo e do Novo Testamento, num único volume, foram muitos anos. E a revelação do nosso Deus foi dada com muito mais tempo. Então tenha cuidado com essa forma de insistir na leitura bíblica. O nosso papel aqui na THI é estudar as Escrituras dessa forma, na sua inteireza. E quando nós tiramos um versículo do seu contexto, tiramos para apresentar uma reflexão, uma análise. Mas aquele que tirou tem, na sua concepção, ao apresentar o capítulo ou o versículo, tem em mente isso daqui, o todo, o qual ele aparece. Então, por favor, não permita que ninguém, não importa o título que tenha, faça isso com você. Tire um capítulo e do capítulo pegue um versículo, te apresente dizendo: olha aqui, meu irmão, minha irmã, é isso que a palavra de Deus diz. Pegou, fala obrigado, pega o texto bíblico, coloca no devido lugar, veja o antes, durante e o depois. Ou seja, veja aquilo tudo no contexto. Finalizamos aqui a nossa reflexão sobre o segundo dia e eu quero convidar você a ler o livro de Jó assim que você finalizar a leitura do capítulo 11 de Gênesis. Você não precisa aqui aguardar que nós cheguemos no capítulo 11 para que você possa continuar lendo a Bíblia, você e Deus, para que você possa fazer isso. Como foi dito anteriormente, no nosso grupo do Telegram, as pessoas são ensinadas como trabalhar as escrituras através da coerência e da coesão, onde cada tópico deve ser inserido de acordo com a história, de acordo com a revelação progressiva do nosso Deus. Então, o que ocorre? A história de Jó, ela ocorre entre o capítulo 9 e o capítulo 11 de Gênesis, pós-diluviano. Isso mesmo. Então, quando você estiver lendo Gênesis, você começou capítulo 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, antes de você prosseguir no capítulo 12 de Gênesis, chamada de Abraão, antes de você prosseguir, você deve parar, finaliza o capítulo 11, pare a leitura do capítulo 11 e leia o livro de Jó inteiro. Porque a história de Jó vai acontecer nesse período. Lê o livro de Jó inteiro, então você finalizou o livro de Jó, agora você vai prosseguir na leitura de Gênesis capítulo 12 em diante. E por que ler o livro de Jó? Porque o livro de Jó está transbordando
de termos que a ciência vai utilizar, não os termos que aparecem no livro de Jó, mas o conceito que Jó já trabalha vai entrar no campo científico. Por exemplo, em Jó 26:7, a Terra está suspensa no nada. E a ciência, através dos estudos Galilei, dali para frente, nós vamos ter o quê? Todos esses estudos vai começar a dizer que a Terra está sobre o nada. E isso é muito interessante porque além de Jó ser um livro muito, mas muito antigo, ela já vai romper com muitas ideias de diversos povos. Por exemplo, os gregos vai ter uma concepção de que uma divindade, ou seja, Atlas, que vamos utilizar depois como material de geografia, Atlas, ele vai sofrer uma penalidade e tem como castigo carregar os céus sobre os seus ombros. Entenda céus, o planeta Terra. Então, ou seja, há em diversas culturas alguém sustentando o planeta Terra. Mas já no livro de Jó que a Terra está suspensa no vácuo. E temos também aqui Jó 28, verso 5, que Jó vai estar trabalhando que a Terra ela tem um campo magnético. E tudo isso só virá à tona com o avanço científico. Portanto, não despreze o livro de Jó como sendo apenas um livro poético, um livro que trata apenas de um sofrimento humano, sem antes analisar as palavras que aparecem ali. Então, aprenda a colocar Deus e a sua palavra no devido lugar na sua vida. Não perca o nosso próximo encontro.